Seja bem-vinda, alma divina. A nossa leitura meditativa de hoje vai ser um livro muito especial. Alguns trechos do Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Essa obra é extremamente especial. É literalmente uma das obras mais cativantes do mundo espiritual. É uma autêntica autobiografia de alguém que viveu uma vida de um real yogi. Essa obra foi responsável por muitas mudanças abençoadas na minha vida. E hoje nós vamos ler alguns trechos dela. Eu espero que faça sentido para você, que você goste, que te leve para um lugar de paz, de calma. Então vamos começar. Relaxe o seu coração, acalme a sua mente e vamos voltar para o nosso paraíso interior. Paramahansa foi um grande mestre indiano. Ele é considerado o pai da yoga no Ocidente. Mas hoje o nosso capítulo vai ser sobre Babaji, o Cristo Yogi da Índia moderna. Os penhascos do Himalaia, ao norte, perto de Badrinarayan, ainda são abençoados pela presença viva de Babaji, Guru de Lahiri Mahashaya. O recluso mestre conserva a sua forma física há séculos, talvez milênios. O imortal Babaji é um avatar. Esta palavra sânscrita significa descida. Suas raízes são Ava, que significa para baixo, e Tri, que significa passar. Nas escrituras hindus, Avatar significa a descida da divindade à carne. O estado espiritual de Babaji está além da compreensão humana, explicou-me Sri Yukteswar. A limitada visão do ser humano não pode atingir a sua estrela transcendental. Procura-se inutilmente imaginar a realização do Avatar. É inconcebível. Os Upanishads classificaram minuciosamente cada estágio de avanço espiritual. Um Siddha, que é um ser aperfeiçoado, progrediu do estado de Jivan Mukta, que é liberto enquanto vivo, para o de Paramukta, que é o supremamente livre, poder total sobre a morte. Esse último escapou inteiramente da escravidão de Maya e de sua roda de reencarnações. Assim, o Paramukta raramente volta ao corpo físico,
se retorna é um avatar, designado por Deus como um instrumento de bênçãos sublimes para o mundo. Um avatar não está sujeito à economia universal. Seu corpo é puro, visível como uma imagem de luz. Está livre de qualquer dívida para com a natureza. O olhar casual talvez nada veja de extraordinário na forma de um avatar, mas de vez em quando ela não projeta sombra, nem deixa qualquer pegada no chão. São provas externas simbólicas de que ele está interiormente livre das trevas e da escravidão material. Somente tal homem-Deus conhece a verdade por trás das relatividades da vida e da morte. O Marcayan, tão profundamente mal compreendido, louvou esse homem liberto na escritura imortal, o Rubaiyat, quando disse: Loa de meu deleite, que não minguas nunca. Já surge a lua do céu, de novo, na amplidão. Quantas vezes, nascendo, ela, de agora em diante, neste mesmo jardim, me há de buscar em vão. A lua de meu deleite que não mingua nunca é Deus, a eterna estrela polar, jamais anacrônica. A lua do céu surgindo de novo na amplidão é o cosmos exterior, agrilhoado, além da recorrência periódica. Por meio da autorrealização, o vidente persa libertara-se para sempre dos regressos compulsórios à terra. O jardim da natureza, ou Maya. Quantas vezes, nascendo ela, me há de buscar em vão. Um universo espantado, em busca de uma omissão absoluta. Que frustração! Cristo expressou sua liberdade de outro modo e, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A vastidão da onipresença. Como se poderia seguir o Cristo, a não ser em espírito circunvidente? Krishna, Rama, Buda e Patanjali contam-se entre os antigos avatares indianos. Considerável literatura poética em Tamil desenvolveu-se em torno de Agastya, um avatar da Índia meridional. Ele realizou muitos milagres durante os séculos anteriores
e posteriores à era cristã. E acredita-se que até hoje retenha a sua forma física. A missão de Babad na Índia tem sido a de dar assistência aos profetas na execução de suas missões especiais. Qualifica-se assim como aquele que as escrituras chamam de Mahavatar, que é o grande avatar. Ele afirmou ter dado a iniciação ao Yogi Shankara, que é o reorganizador da Ordem dos Swamis, e a Kabir, que é famoso mestre medieval. Seu principal discípulo no século XIX, como sabemos, foi Lahiri Mahashaya, que reavivou a perdida arte da Kriya. Babad está em permanente comunhão com Cristo. Juntos enviam vibrações redentoras e juntos planejaram a técnica espiritual de salvação para esta era. A obra desses dois mestres, completamente iluminados, um com corpo e o outro sem, é inspirar as nações a renunciar às guerras, ao ódio racial, ao sectarismo religioso e ao materialismo, cujos males atuam como bumerangues. Babad está a par das tendências modernas, especialmente da influência e da complexidade da civilização ocidental. Ele percebe a necessidade de difundir tanto no Oriente quanto no Ocidente a autolibertação por meio da yoga. A falta de referências históricas a Babad não nos deve surpreender. O grande guru jamais apareceu abertamente em qualquer século. O equívoco brilho da publicidade não tem lugar em seus planos milenares. Semelhante ao Criador, poder único, mas silencioso, Babad opera em humilde obscuridade. Grandes profetas como Cristo e Krishna vêm ao mundo com um objetivo específico e espetacular e partem assim que o realizam. Outros avatares, como Babad, incumbem-se de obras mais relacionadas com o lento progresso evolutivo do homem através dos séculos, em vez de se ligarem a algum fato histórico excepcional. Tais mestres sempre se ocultam ao olhar grosseiro do público e têm o poder de se tornar invisíveis quando querem. Por essas razões e porque geralmente instruem seus discípulos para que mantenham silêncio a respeito deles, algumas figuras espirituais do mais alto porte permanecem desconhecidas do mundo. Nessas páginas sobre Babad, faço pouca menção à sua vida,
só alguns fatos que ele considera convenientes e úteis à divulgação pública. Jamais se descobriram quaisquer fatos delimitadores sobre a família ou o lugar de nascimento de Babbitt, tão caros ao coração do cronista histórico. Este avatar fala geralmente o hindi, apesar de conversar facilmente em qualquer língua. Ele adotou o singelo nome de Babbitt, que significa Reverendo Pai. Mas outros títulos de respeito que lhe deram os discípulos de Lahiri Mahashaya são Mahamuni Babaji Maharaj, que significa Supremo Mestre Estático, Maha Yogi, o Grande Yogi, e Trambaka Baba, ou Shiva Baba, títulos de avatares de Shiva. Acaso tem importância que desconheçamos o patronímico de um mestre completamente liberto? Sempre que pronuncia com reverência o nome de Babbitt, disse Lahiri Mahashaya, o devoto atrai uma bênção espiritual instantânea. O guru imortal não mostra sinais de idade em seu corpo. Parece um jovem de 25 anos, não mais. De pele clara, constituição e estatura medianas. O belo e vigoroso corpo de Babbitt irradia um brilho perceptível. Seus olhos são escuros, serenos e ternos. Seu longo e lustroso cabelo é cor de cobre. Às vezes, o rosto de Babbitt se parece muito ao de Lahiri Mahashaya. Em algumas ocasiões, era tão notável a semelhança que Lahiri Mahashaya, em seus últimos anos, poderia ter passado por um pai de Babbitt, cuja aparência é sempre a da juventude. Swami Kebalananda, meu santo instrutor de sânscrito, passou algum tempo com Babbitt no Himalaia. Babbitt, Reverendo Pai, é um título comum. Diversos instrutores de relevo na Índia recebem esse tratamento. Nenhum deles, porém, é Babbitt, o guru de Lahiri Mahashaya. O incomparável mestre movimenta-se com seu grupo de um lugar a outro nas montanhas, contou Kebalananda. Seu pequeno grupo conta com 2 discípulos americanos extremamente adiantados. Depois de permanecer em certa localidade por algum tempo, Babbitt disse Deradanda Uttal, que significa levantemos nosso bastão e acampamento. Ele carrega um danda, que é um bastão de bambu. Suas palavras são um sinal para o grupo mover-se instantaneamente a outro lugar. Nem sempre
ele emprega esse método de viagem astral. Às vezes vai a pé, de cume a cume. Babat pode ser visto ou reconhecido somente quando assim o deseja. Sabe-se que apareceu sob formas ligeiramente diferentes a vários devotos, às vezes com barba e bigode, às vezes sem. Seu corpo incorruptível não requer alimento, por isso o mestre raramente come. Quando recebe a visita de discípulos, ocasionalmente aceita, num gesto de cortesia social, frutas ou arroz cozido em leite e manteiga clarificada. Conheço 2 assombrosos incidentes da vida de Bhakti, continuou Kebalananda. Certa noite, seus discípulos estavam sentados em torno de uma enorme fogueira que ardia para uma sagrada cerimônia védica. O guru, de súbito, agarrou uma acha incandescente e golpeou de leve o ombro de um chela que estava perto do fogo. Senhor, que crueldade! Lahiri Mahashaya, ali presente, fez esta censura. Então ele respondeu: você preferiria vê-lo queimar até as cinzas, segundo o decreto do seu karma passado? Com essas palavras, Babaji colocou sua mão curativa sobre o ombro desfigurado do Chela. Livrei-o esta noite de uma morte dolorosa. A lei kármica cumpriu-se satisfatoriamente com seu leve sofrimento pelo fogo. Noutra ocasião, o sagrado círculo de Babat foi perturbado pela chegada de um estranho. Com admirável habilidade, ele escalara os penhascos até a plataforma quase inacessível, próxima ao acampamento do Guru. O Senhor deve ser o grande Babat. O rosto do homem iluminou-se com inexprimível veneração. Sem desistir, tenho estado à sua procura durante meses entre esses rochedos proibitivos. Imploro que me aceite como seu discípulo. Como o grande guru não desse resposta, o homem apontou para o abismo rochoso abaixo da plataforma e o discípulo falou: se recusar, eu me atirarei desta montanha. A vida não terá mais valor se eu não puder obter a sua orientação em minha busca da divindade. Então salte, disse Babat, sem emoção. Não posso aceitá-lo em seu estado atual de desenvolvimento. O homem imediatamente atirou-se do penhasco. Babat deu instruções aos discípulos chocados para recolherem o corpo do desconhecido. Quando regressaram com a forma destroçada, o mestre colocou a mão sobre o morto. Milagre. Ele abriu os olhos e prostrou-se humildemente diante do Guru onipotente.
Agora você está pronto para ser discípulo. Babad sorriu carinhosamente para o ressuscitado Chela. Você passou corajosamente um teste difícil. A morte não voltará a tocá-lo. Agora você é um dos imortais do nosso rebanho. A seguir, pronunciou as habituais palavras de partida. Dera, Danda, Utal. O grupo inteiro desapareceu na montanha. Um avatar vive no espírito onipresente. Para ele, não existe o inverso do quadrado da distância. Portanto, só um motivo existe para Babad conservar a sua forma física ao longo dos séculos, que é o desejo de dar à humanidade um exemplo concreto das próprias possibilidades do homem. Se a este nunca fosse dado ter um vislumbre da divindade na cara, ele permaneceria oprimido pela pesada ilusão de Maya, de que não pode transcender a sua mortalidade. Jesus conhecia a sequência da sua vida desde o início. Percorreu cada etapa, não para si mesmo ou por qualquer compulsão kármica, mas unicamente para a elevação dos seres dotados de reflexão e para benefício das gerações futuras. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, registraram o inefável drama. Também para Babad não há relatividade do passado, presente ou futuro, pois ele conhece, desde o princípio, todas as fases da sua vida, adaptando-se ao limitado entendimento dos homens. Ele representou muitos atos de sua vida divina, na presença de uma ou mais testemunhas. Assim, aconteceu que um discípulo de Lahiri Mahashaya estava presente quando Babad considerou que era chegada a hora de proclamar a possibilidade da imortalidade corporal. Ele proferiu tal promessa diante de Rangopal Muzumdar, para que, com o tempo, ela se tornasse conhecida e inspirasse outros corações que tocam e que buscam a verdade. Ele proferiu tal promessa diante de Rangopal Muzumdar, para que, com o tempo, ela se tornasse conhecida e inspirasse outros corações que buscam a verdade. Os grandes seres falam e participam do curso aparentemente natural dos acontecimentos, apenas em benefício da espécie humana, conforme Cristo disse: Pai, eu bem sei que sempre me ouves,
Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. João 11, 41 a 42. Durante a minha estada em Rambashpur com Rangopal, o santo que não dorme, ele me relatou a maravilhosa história de seu primeiro encontro com Bapati. Às vezes eu saía da minha solitária caverna para sentar-me aos pés de Lahiri Mahashaya em Benares, contou. Certa vez, à meia-noite, quando meditava silenciosamente com um grupo de discípulos, o mestre me fez um pedido surpreendente. Rangopal, disse, vá imediatamente ao Ghat de banho de Dasavamed. Logo cheguei ao lugar isolado. A noite estava iluminada pelo luar e pelas estrelas que piscavam. Depois de estar sentado por algum tempo em paciente silêncio, minha atenção foi atraída por uma enorme laje de pedra perto dos meus pés. Ela se ergueu gradualmente, revelando uma caverna subterrânea. Quando a laje parou no ar, sustentada por meios desconhecidos, a forma de uma mulher jovem e insuperavelmente bela, coberta por um manto, emergiu da cripta e levitou a uma grande altura. Rodeada por um ralo suave, ela desceu lentamente diante de mim e parou imóvel, imersa em êxtase. Por fim, moveu-se e falou gentilmente. Sou Mataji, irmã de Bapati. Pedi a ele e também a Lahiri Mahashaya que viessem à minha caverna hoje à noite para discutirmos um assunto de grande importância. Uma luz nebulosa flutuava rapidamente sobre o Ganges. A estranha luminosidade refletia-se nas águas opacas e aproximou-se cada vez mais até que um relâmpago ofuscante apareceu ao lado de Mataji e condensou-se instantaneamente na forma humana de Lahiri Mahashaya. Ele se curvou humilde aos pés da santa mulher. Antes que eu me recobrasse do espanto, fiquei ainda mais maravilhada ao contemplar uma massa circular de luz mística viajando pelo céu. Descendo velozmente, o flamejante turbilhão aproximou-se de nosso grupo e materializou-se no corpo de um formoso jovem. Compreendi imediatamente que era Bapati. Era parecido com Lahiri Mahashaya, embora fosse de aparência mais jovem que o seu discípulo e tivesse cabelos longos e brilhantes. Lahiri Mahashaya, Mataji e eu nos ajoelhamos aos pés do grande Guru. Lahiri Mahashaya, Mataji e eu nos ajoelhamos aos pés do grande Guru.
Uma etérea sensação de glória beatífica fez vibrar cada fibra do meu ser ao tocar a sua carne divina. Abençoada irmã, disse Babat, pretendo abandonar minha forma e mergulhar na corrente infinita. Tive um vislumbre do seu plano, amado mestre. Quis discuti-lo essa noite. Por que o Senhor abandonaria o seu corpo? Implorante, a gloriosa mulher o fitou. Então ele respondeu: que diferença faz usar uma onda visível ou invisível no oceano de meu espírito? Mataji respondeu com graciosa perspicácia: Guru imortal, se não faz diferença, então, por favor, nunca abandone a sua forma. Babat disse solenemente: assim seja. Nunca deixarei o meu corpo físico. Ele permanecerá sempre visível, pelo menos a um pequeno grupo de pessoas na Terra. Através dos seus lábios, Mataji, o Senhor manifestou o próprio desejo dele. Como eu estava assistindo, aterrorizado, a conversa entre aqueles seres excelsos, o grande Guru voltou-se para mim com um gesto benigno. Não tenha medo, Rangopal, disse. Você é abençoado por testemunhar a cena desta promessa imortal. À medida que a melodiosa voz de Babat desaparecia, sua forma e a de Lahiri Mahashaya lentamente levitaram, afastando-se sobre o Ganges. Havia uma auréola de ofuscante luz em volta dos seus corpos, ao desaparecerem no céu noturno. A forma de Mataji flutuou até a caverna e desceu. A laje, como se fosse movida por mãos invisíveis, baixou e fechou a passagem. Infinitamente inspirado, voltei à casa de Lahiri Mahashaya. Quando o reverenciei naquela madrugada, meu guru sorriu compreensivamente. Estou feliz por você, Rangopal, disse. Seu desejo a mim, tantas vezes expresso, de encontrar Babat e Mataji foi, afinal, maravilhosamente satisfeito. Meus condiscípulos informaram que Lahiri Mahashaya não saiu do seu estrado desde a minha partida à meia-noite. Ele fez uma maravilhosa palestra sobre a imortalidade depois que você foi para o Ghat de Dasavameta, contou um dos chelas. Pela primeira vez entendi plenamente a verdade dos versículos das Escrituras que afirmam que um homem de autorrealização pode aparecer em lugares diferentes, em 2 ou mais corpos, ao mesmo tempo. Lahiri Mahashaya, mais tarde,
me explicou muitos pontos metafísicos sobre o plano divino secreto para este planeta, concluiu Rangopa. Babbitt foi escolhido por Deus para permanecer no corpo enquanto durar este ciclo do mundo. Eras virão e passarão. Contudo, o mestre imortal, observando o drama dos séculos, estará presente no palco terrestre. E essa foi a nossa leitura meditativa de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha te levado para um lugar de calma, paz, de curiosidade, mistério, para saber mais. Comenta aqui se você gostaria de saber mais sobre o Autobiografia de Minhoque. E deixe o seu like. Gratidão por me acompanhar até aqui. E até o próximo vídeo.